né? Bem, vamos reiniciar o nosso trabalho, né? Então, parece que está sendo costumeiro, né? Nós começamos, depois cai o sistema, e depois nós recomeçamos. Então, vamos aproveitar o começo de tudo. Então, boa noite a todos, né? Vamos dar continuidade ao nosso projeto, a Conselho Terceiro Milênio. Hoje, com o tema Vontade, Razão, Emoção, Poderes que Movem o Mundo. Olha só a força que existe, né? E nós ficamos reclamando sobre felicidade, uma série de coisas, e temos esses poderes dentro da gente e não sabemos usá-los. Então, a iniciação real consiste em dinamizar este centro de consciência espiritual, né? Ativando o princípio maior em estado latente em grande parte da humanidade. Né? Então, vamos lá. Não vamos aqui dar aula, não vamos fazer a cabeça de ninguém, né? Não vamos... Né? Parou aqui, mas vamos lá. Aí, não vamos iniciar o nosso vamos reiniciar o nosso trabalho, né? Dizendo o seguinte: não vamos aqui fazer aula, não vamos aqui mostrar conhecimentos, etc., né? Fazer a cabeça de ninguém, e sim mostrar uma experiência, né, que nós temos de vida através também dos ensinamentos do professor José de Souza, né? Então, estamos aí, boa noite a todos novamente aí, né? Caiu o sistema e agora estamos aqui. Então, vamos lá. Personalidade, aquilo que através do qual o espírito como som ou vibração divina se manifesta, né? Então, a personalidade é formada pela parte física do ser humano, o corpo vital, o emocional e o mental concreto. Né? Aí vem a personalidade, é o que a gente vê da pessoa, né? Por trás disso tudo, nós temos um princípio maior, que é a parte espiritual, aonde vem aí uma tríade, né? Atman, Budi e Manas, ou Atman, Budi e mental abstrato. Né? Aí, no caso, o mental abstrato é o corpo causal também, que é justamente a finalidade de se fazer a iniciação e dinamizar esse corpo, porque todo o restante, toda a personalidade, já foi dado esses valores para a humanidade, né? Então, a nova tônica de evolução, vamos dizer assim, é justamente trabalhar esses valores do corpo causal. Os seres, nossos irmãos da sombra, não conseguem chegar até lá, né? Porque normalmente está separado, vamos dizer assim, da personalidade. E só através da iniciação e de auto-iniciação é que se consegue fazer conexão com esse princípio maior. Vamos nós. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos, filosóficos e culturais da humanidade em todos os tempos. Então, esse é o princípio maior. Os seres de alta hierarquia se manifestam e vêm trazer sempre um ponto a mais, vamos dizer assim, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Cada ser de alta hierarquia, cada avatara, e vai por aí afora, nas suas várias tônicas de evolução, eles trazem cada vez mais informações, né? E com isso alteram também, inclusive, o DNA das gerações de sua época. Então, vamos nós. O ter de extrair da história geral da humanidade a história da ciência da vida, a eubiose, isto é, do aperfeiçoamento humano, exigiria medir-se o valor positivo ou negativo de cada fato histórico, exigiria uma síntese filosófica da história, e só um esforço sobre-humano seria capaz de realizar tal obra. Que arquivo de sabedoria prática seria a história assim compreendida, né? Então, se pudesse fazer essa síntese, né, vamos dizer assim, então só os mestres que têm acesso a esses arquivos, aí chamado de a caixa, o quinto elemento, e vai por aí afora. Que arquivo de utilíssimas lições que cada geração, cada época poderia transplantar à sua própria existência para evoluir daí em diante. E, com isso, livrar-se do ciclo vicioso das repetições
que fazem despender, ou antes, malbaratar, séculos de progresso, tornando quase nulo para cada geração o aproveitamento das experiências passadas, né? Então, aí vai entrar também outros detalhes, né? Os nossos irmãos da sombra, já que aí existe a polaridade, né? A lei da polaridade, o bem e o mal, o nome que queira dar, né? Então, eles trabalham, né, por sua vez, do outro lado, tentando puxar para trás o progresso, a evolução do ser humano. E aí muitos, né, são chipados, são envolvidos, coisa e tal, né, têm os seus interesses e aí acabam dando passo atrás na própria evolução, né, na evolução de si próprio. Vamos nós. A história política da humanidade no que diz respeito à evolução do direito e afirmação da liberdade, tão torpemente espizinhada pelos governos ditatoriais, entre outras coisas, né, entre outros, né, governantes, refere-se apenas a um dos aspectos da alma humana, a vontade. Né? Esse aspecto, a vontade está ligada à política, a verdadeira política, a ética universal, etc. Esta concerne toda a evolução espiritual ou eubiótica, enquanto aquela formou o ambiente para a sua mais completa manifestação. Né? Então, esse princípio maior que nós temos, que nós pensamos que nós temos vontade, na verdade nós temos desejos. Enquanto nós trabalharmos na nossa personalidade, estivermos, vamos dizer assim, envolvidos pela personalidade, de um modo geral nós temos fragmentos dessa vontade. Né? Nós temos mais o desejo. Né? Desejo isso, desejo aquilo, que se um dia eu melhorar, se um dia eu fizer, se um dia acontecer, né? E vai por aí afora. Então, somente seres superiores, né? Adeptos, aqueles que já saíram dessa faixa, né? Dessa geração humana, já estão num passo à frente, esses podem dizer realmente que têm vontade. Fora disso, a gente vamos trabalhando a nossa, né? Os nossos desejos, mesmo que sejam desejos melhorados, vamos por aí afora. A liberdade, palavra que encerra a síntese da concepção eubiótica, mas tão mal compreendida por muita gente, neste sentido não é mais do que a possibilidade de manifestar-se para a vontade, sem esmorecimento por parte de condições exógenas, né? Quer dizer, cresce exteriormente ou para fora, né? Então, é esse detalhe, quando as pessoas não trabalham conscientemente, elas trabalham, vou dizer assim, elas trabalham para o lado de fora, né? Trabalham lá de fora o tempo todo. Mas o que é dito, né, para o quinto dia da criação, né, ou chamado quinto sistema de evolução, né, que nós estamos já dando os nossos primeiros passos, exige-se que as pessoas trabalhem para dentro delas, não para o lado de fora, né, em busca do seu Deus interior. Através de quê? Da vigilância dos sentidos. Muito cuidado com esses envolvimentos que existem, né, nesses pleitos eleitorais e vai por aí afora, que é muito pródigo, né, está muito pródigo atualmente. A vontade, debaixo do aspecto da atividade, predomina na indústria. Olha só, na indústria. Embora que exija o concurso da arte e da ciência. Né? Aí vem o embelezamento da peça, do artigo, do modo geral. Porém, existem mais dois aspectos igualmente elevados de nossa unutrina psique. Quer dizer, ou seja, a alma, o espírito e a mente. Isso aí é uma coisa importantíssima, né? Para os seres humanos, coisa que os animais não possuem, vamos dizer assim, né? Então, lamentando não poder aqui recorrer à trindade teológica, né? Pai, mãe, filho, etc., com o que teria de alongar-me, né? No caso, eu vou ter que me alongar mais, aí não interessa, em estudos profundíssimos, que, à primeira vista, não poderia ser compreendidos. Vamos nós. Diremos apenas que a base das virtudes, segundo Raimundo Lúlio, está nessa una e trina manifestação da divindade, desde que se coloque no nível semelhante vontade, a memória e o entendimento. Não é isso desconhecer o fundo íntimo da verdade, que deve, indubitavelmente, existir nessa antiga classificação como pálido reflexo de outras mais antigas. Né? Então, de um modo geral, o conhecimento é dado, mas ele é superficial. Então, somente na iniciação é que as pessoas vão buscar a essência, né,
da própria história, da própria verdade. Nas igrejas, as coisas são mascaradas através de dogmas e tudo mais. Isso não pode saber, não sei o quê. Até parecendo que eles sabem também, né? Então não querem ensinar, não querem favorecer as pessoas. E com isso, né, a degradação geral que existe. Desde os cânticos do poeta Kalidasa e os principais atributos que, segundo ele, constituem Brahma, o saber, poder, sabedoria e amor na razão de onipotência, onisciência e onipresença. Cremos que estão definitivamente estabelecidos os verdadeiros componentes de nossa alma, pois que o princípio poder, né, esse princípio que o poeta atribui a Brahma, é em nós, né, a vontade, a mesma essência do nosso eu como ser individualizado. Então vamos completar esse quadro aqui. A Viviane escreveu uma... Não se deve esquecer que personalidade é uma coisa individualidade é bem outra. Né? A primeira, persona ou pessoa, aquilo através do qual o espírito, como som ou vibração divina, se manifesta. Então o espírito se manifesta numa quadratura que é a personalidade. A individualidade, essa mesma manifestação divina, no seu tríplice sentido de sabedoria, vontade e atividade, tal como na música, a harmonia, a melodia e o ritmo, etc. Vamos ver lá, quem que falou aqui? Não, ela só colocou, não fez uma pergunta, ela só colocou alguma coisa que aconteceu lá com o grupo lá do retiro espiritual. Tem um trechinho aqui, depois nós lemos aqui da Viviane, né? Da Viviane? É. Mas ela fala sobre o que aconteceu durante um encontro no retiro espiritual católico, alguma coisa que eu acho que todo mundo já leu. Então tá bom, vamos lá. Todo mundo vê também, né? Está escrito, né? O princípio divino do amor, né? Se acha em nós, no aspecto afetivo, emocional de nossa alma, em 3 graus. Aí vamos lá, hein? A parte instintiva, vital, né? Os instintos vitais. Segundo, emoções e paixões. Terceiro, sentimento de unidade com a essência do universo. Base absoluta da fraternidade branca, humana, que é a mais pura e diáfana essência da sociabilidade, como a sua base fundamental, é a cooperação defensiva, conservadora ou ofensiva, pelo vínculo dos instintos. Então, vamos lá, e completou ali aquele quadro, né, mostrando esse aspecto do próprio amor, que aí ele tem 3 níveis, no caso, mas já o professor Guilherme Souza me mostra 7 níveis aí, né, desde a parte instintiva até o amor superior ou divino. Tudo quanto a humanidade já fez, exigiu o concurso desses 3 fundamentais poderes da alma, né? Ou seja, a vontade, a mente e a emoção. As diferenças que existem entre as várias formas de humana atividade são uma questão de predomínio ou proporções. Nas ciências políticas, domina o princípio vontade, tratando de afirmar-se como domínio por uma parte e liberdade por outra. Né? Então, cuidado, né? As pessoas que não são iniciados, de um modo geral, não são, né? Os políticos que estão aí, de um modo geral, já o professor Henrique Zé de Souza já dizia que depois de Getúlio Vargas, Khrushchev, Kennedy e Juscelino Kubitschek, né? Depois desses, tudo aí é raposa sem rabo, né? Tudo aí, é só interesses que tem por aí afora. Também as pessoas dizem, né, sobre a população que existe no Brasil, falando-se que somos no sentido de decadência, né, coisa e tal, mas nem todos são assim, não. Existe uma lei da polaridade, nada, em lugar nenhum vai ter uma força maior do que a outra, em positivo e negativo, está sempre quase em equilíbrio ali. Então, se existe, né, o pessoal chama, esse polvinho brasileiro, existem forças poderosas também agindo aqui. Com certeza, porque existe a lei da polaridade. Aonde tem muita luz, também tem muita sombra.
Mas aí as pessoas veem as sombras, mas esquecem de procurar ver aonde que está a luz. E ela existe realmente no nosso meio, mas por enquanto esperando que as pessoas se decidam, né, vou dizer assim, né, procurem o seu Deus interior. Esse aí é isso que é importante, né, porque a natureza não dá saltos. Não dando saltos, ela espera, né, os seres superiores esperam que a pessoa, ou as pessoas, a população, a civilização, dê um passo, né, em direção a ela, né, ao seu Deus interior. Aí sim que ela se apresenta para dar melhores condições para essas pessoas crescerem cada vez mais. Gisele está perguntando o que é ser iniciado. Gisele? Quer a Gisele lá no Peregrino? É. Eita, Gisele. Vamos nós. O que é ser iniciado? Gisele não é mole, não. Vamos lá, Gisele. Iniciado é quando você começa em qualquer coisa, né? Você está numa empresa nova, você vai ser iniciada nessa empresa. Mudou o telefone, você vai ser iniciada, né, nas novas características do telefone. Né? Saiu da fichinha de metal, passou para o cartão, agora já é celular. Então, em tudo na humanidade vibra iniciação. Tudo é iniciação. A humanidade está sendo iniciada. Ou seja, nós estamos ainda longe de conseguirmos, né? Agora imagina o que vem pela frente. Aí é o exemplo do telefone. Um dia fichinha, outro dia cartão, agora celular e vai por aí. Agora imagina o que não vem pela frente, né? Então quem viver verá. No nosso aspecto aqui particular, iniciado é aquele que dá o primeiro passo, que se esforça para sair da personalidade e alcançar a sua individualidade, o seu espírito, não é mesmo? É alcançar ele, mas não através de rezas, não. Não é o aspecto religioso das religiões que nos aponta certos caminhos. Mas muito pelo contrário, é você conhecer a si mesmo. Você conhecendo a si mesmo e conhecerás o universo, né, e os deuses. Né? E é por aí. Então a iniciação, no nosso aspecto aqui particular, é justamente quando esse passo, né, vamos dizer assim, é esse momento, né, é esse instante, essa realização dentro de uma escola de iniciação, né, uma escola iniciática, no caso aqui com a Sociedade Brasileira de Biose, né, em busca de informações que vai fazer com que as pessoas encontrem o seu mestre, o seu Deus interior. Assim também tem a Rosa Cruz, tem a maçonaria, tem a gnose, tem muitas outras escolas iniciáticas. Cada um com sua tônica particular de evolução. Será que respondi? Todas as lutas políticas da humanidade, com a palavra, com a pena, com a espada e a massa, né, vamos dizer assim, né, a clava ancestral, ou os modernos aviões e tanques blindados, sem esquecer a bomba atômica, etc. Com as cruezas de um Diógenes, né, aquele que vive procurando lá, nós falamos na semana passada, semana retrasada, falando que vive com a lâmpadazinha procurando o ser humano, né? Um homem, verdadeiro ser humano, homem, ou a extrema finura de um diplomata moderno. Não conduzem a outro resultado, nem outro motivo possui. Então a ideia é mais ou menos isso aí. No caso da própria diplomacia, hoje se fala muito que a diplomacia é uma atitude, vamos dizer assim, falsa, né? As pessoas usam diplomacia para enrolar o outro, que é o caso que os políticos fazem também, né? Bate bumbo nas nossas portas pedindo votos, né? Entra nas nossas salas aqui sem pedir licença e fala um monte de coisas e depois não cumpre o que prometem. Vamos lá. Que seria o caso de perguntar assim, se ele não está lá, se ele nunca foi presidente da República, como é que ele sabe que vai conseguir fazer aquilo que ele está prometendo? Será que o Supremo vai deixar, o Congresso vai deixar e outros tantos vão deixar que ele faça o que ele está prometendo? Existe muita gente boa nesses locais, mas também existe muita gente também chipadas, vamos dizer assim, por seres da força negativa, né? Que puxa para o outro lado, não deixando que, vamos dizer assim,
a humanidade não, mas o povão, né, aqui no caso particular aqui do Brasil, receba as benesses, vamos dizer assim, do progresso da evolução. Consciente, no caso. O predomínio da mente engendrou a ciência, porém não se julgue que o homem da ciência, nem tampouco o que se encerra nas investigações experimentais, esteja livre de emoções estéticas. Né? Ao contrário, o sábio torna uma emoção estética até aquilo que, para o vulgo, não passa de repugnante e odioso. Então vamos lá. Ao contrário, o sábio torna uma emoção estética até aquilo que o vulgo não passa de repugnante e odioso. Então, no caso, né, às vezes as pessoas... Por exemplo, no caso, uma música clássica, né, nem sempre as pessoas gostam. As pessoas preferem mais bater bumbo do que outra coisa. Né? Então, de vez de refinar os seus sentimentos, vai por aí afora, não. Ela prefere mais a vibração que atinge, vamos dizer assim, os chakras inferiores. Né? Então, é que atende suas necessidades, vai por aí afora. Gisele faz cada pergunta. Vamos lá. De onde vêm as trevas? Eita. Quem são? E por que eles têm interesse em atrasar a evolução humana? Se eu soubesse quem era... Gisele, é o seguinte. De onde vêm as trevas? Por exemplo, de onde vêm as trevas? As trevas vêm do lugar que não tem luz, né? Então a luz não tem sombra. Então um lugar que não tem luz, aí sim, que é as trevas, né? Que gera as trevas. No nosso caso aqui, é para simbolizar a parte escura, né? Vamos dizer assim, para a força negativa do universo. Então aqueles que não conseguem evoluir, né? Que ficam super atrasados no processo evolutivo, né? Dentro de um dia da criação, no próximo dia da criação, eles vêm atrasados demais. E não aceitam as novas direções, né? As novas diretrizes para consolidar as novas tônicas de evolução. Então eles trabalham contra. Entendeu? Trabalha contra mesmo. E na realidade, tudo isso aí é mais a gente mesmo, a humanidade mesmo que trabalha isso aí. O pessoal fica procurando demônios, essas coisas para justificar um monte de coisa, mas na realidade somos nós mesmos. Não aceitamos, vamos dizer assim, o crescimento, a melhoria, o progresso, a evolução, ele vai por aí afora. Vai por aí a coisa. Então, jogamos time contra. A pessoa tem alguns segundos de televisão para falar, para pedir um votinho, ela usa o votinho, o períodozinho que ela tem, para falar mal do outro. E assim vai. Aí, será que essas pessoas não estão aí também vibrando de acordo com os nossos irmãos da força contrária? Né? Quem viu Star Wars, né? Star Wars, lembra que tem os irmãos da força? Né? Tem a força negativa, a força positiva, né? E vai por aí afora. O que mais que ela falou? O que mais que ela falou? O que mais que ela perguntou? E por que eles têm interesse em atrasar a evolução humana? Porque a tônica deles é essa, não é isso? É tônica. A tônica deles por exemplo, uma lâmpada tem duas pernas de fio, né? Então, qual o interesse de uma e o interesse da outra? Não é isso? Um é polo positivo e outro negativo. Então, a criação é essa, foi criada assim, né? Então, aí no caso também tem um detalhe, né? Tem as hierarquias que caíram, as hierarquias criadoras que caíram, né? Vieram para cá, né? Chateados, vamos dizer assim, né? Aborrecidos com aquela queda toda, e estava no bem bom lá em cima, não sei aonde, e vieram para cá, e aí vai trabalhar contra. É isso aí. Isso aí nós chamamos de toda parte, dentro de casa, na família, em todo lugar tem gente que joga time contra. É por aí fora, né? É questão de natureza da pessoa. Tem gente que vai, procura ponderar, vamos crescer, vamos melhorar, ajuda todo mundo, vai por aí fora, ajuda a si mesmo, quanto mais ele faz pelos outros, também faz por si também, e vai por aí fora. Já outros não querem nem saber. Eu sou revoltado, né? Essas coisas, eu sou revoltado, né? Mas o caso é que o revoltado não é bem assim, né? Mas é sem consciência. Eu quero ser do contra, né?
Tem até um partido aí que antigamente, né, agora melhorou mais, mas antigamente falava assim muito, eu sou do contra. Todo mundo falava que era, eu sou do contra, eu já sabia, né? Se fala assim, olha, na época lá que nós trabalhávamos lá no diretório político, lá no Rio de Janeiro, no PTB, né? Aí fala assim, olha, vamos trabalhar para termos aqui a Bolsa Família, coisa e tal. Aí o pessoal dessa, né? Sou contra. Bem, então, já que é assim, não vamos mais trabalharmos para a aquisição da Bolsa Família. Eu sou contra. Vamos dar leite para as crianças. Eu sou contra. Não vamos mais dar leite para as crianças. Eu sou contra. Então, mas você acha, será que dá para descobrir que partido é esse, né? Que está aí até hoje, está prestes a quebrar agora, né? Vamos dizer assim. E é por aí mesmo, né? Então tem que ter consciência. O ser contra tem que mostrar algum valor, né? Eu sou contra isso aí. Então vamos lá. Então prove, né? Vamos dizer assim, mostre as suas referências, as suas credenciais e vai por aí. Olha, se fizermos assim não vai dar certo, né? Então vamos, prova. Por causa disso, daquilo, né? E vai assim, né? É assim que funciona. Então existe essa força, né? A censura, né? A crítica, tem que ver aonde que ela se encaixa aí, porque também é válida, né? Às vezes a criança está fazendo uma coisa errada, o pai e a mãe chamam a atenção, faz parte, né? Não é que seja do mal, não é negativo não, mas faz parte. Então às vezes você pensa que uma força é negativa e não é. Às vezes ela é positiva, lá na frente vai ter um resultado bom. Às vezes você vê uma coisa boa agora, lá na frente, né? Vê que a coisa não é boa. Então, vamos lá. O predomínio da mente engendrou a ciência, repetindo, porém, não se julgue que o homem de ciência, nem tampouco que se encerra nas investigações experimentais, esteja livre de emoções estéticas. Ao contrário, o sábio torna uma emoção estética até aquilo que, para o vulgo, não passa de repugnante, odioso, né? Às vezes uma coisa assim, diferente, uma coisa superior, e as pessoas não gostam. O patologista admira uma úlcera que apresente caracteres bem definidos, que confirma as suas previsões clínicas, com um sorriso beatífico, né? Olha, está aí, né? Igual ao dos raros poetas que muito cedo se levantam para contemplar a saída do sol, e talvez até não haja prazer maior para o intelectual do que aquele de geometrizar. Então, o intelectual é a letrinha 1 mais 1, vai por aí afora, I, O, U, né? As consoantes, e fica naquilo ali, né? Ele é só aquilo. Qualquer coisa que você fale diferente, ele vai pedir prove a mim. É o caso até de falar, e sobre Deus? Ah, Deus, coisa e tal, tem que me provar, né? Senão eu não acredito em Deus. Eu vou provar porque com milhões e milhões de pessoas, aí um quer prova, né? Quer prova. Não tem nem sentido uma coisa dessa. Então, com os olhos semicerrados, em altitude de êxtase, o geômetra, como se fora um deus, povos, né? O espaço de criações que não existem, povoa o espaço de criações que não existem e que são muito mais exatas do que coisas existentes. Então, existem coisas superiores, né? Um dia lá, uma verdade, era uma roda, era um tacape, era uma flecha e tal, e hoje, como é que fica? Então, quem ficou parando lá atrás, está super atrasado. Alguém falou alguma coisa? É a CNN que está tentando assistir, mas a internet dela está ruim. Ao passo que a biologia e a própria física só alcançam, em última análise, as leis aproximadas, o geômetra se as encontra quase sempre através de leis exatas. Nada há de arbitrário ou caprichoso em tais criações, pois que constata os desenvolvimentos inesperados com o gozo ou o prazer estético mais refinados. Então, cada vez que vai sutilizando, vai refinando, né, as suas práticas, os seus estudos, vai por aí afora, vai aí conseguindo novos planos de evolução, de entendimento por aí afora. Aqueles que encontram um grande prazer em saborear um bom Havana, o Havana no caso aqui é o charuto, né? Um fazão trunfado, uma maionese de lagosta, uma taça de champanhe, ou em outras coisas que se costuma servir juntamente com aquelas para os verdadeiros sábios, só podem causar desdenhosa compaixão, né? Então,
aí vamos ver também, não é extremo também. Tem muitos sábios que gostam desse tipo de coisa também, né? Vamos dizer assim. Então, vamos dizer assim, esse tipo de alimento, de alimentação, de vivência, vai por aí afora, não quer dizer que seja útil a palavra. Eu adquiro isso aqui, eu como esse tipo de coisa e sou melhor do que os outros. Não é nada disso, muito pelo contrário. Né? É o que está dizendo aqui. Né? Aos sábios só pode causar desdenhosa compaixão. Resta o terceiro aspecto da alma humana. Aspecto realmente hipostático, o mesmo que os demais, pois a alma é una, e aqui seriam aplicáveis, embora com maior proveito. Todas as teológicas perquisições sobre a Trindade. E se digo, com maior proveito, não por me mostrar desrespeito por doutrina alguma, senão para a facilidade das comprovações em teorias sobre assuntos acessíveis de compreensão. Vamos completar aqui o caldo aqui. Enquanto que no caso dos teólogos, né, o inacessível do mesmo assunto tornam incompreensíveis as suas especulações no antropomorfismo aperfeiçoado que atribui ao absoluto e incognoscível os atributos de nossa própria alma, assim como tantos outros antropomorfismos mais primitivos inventaram um Deus à imagem do corpo humano, embora que o seja em essência. Né? Então, para justificar as pessoas, né, as suas doutrinas, fala de Deus, né, na forma humana. No caso, um senhor com a carinha muito boa, coisa e tal, barbinha, né, a barbinha venerável, tal, né, e tudo mais, né, para dizer que Deus é a imagem do corpo humano. Vai por aí afora. Quem mais falou, não? Não, só o Leonardo que chegou. Esta tríplice hipóstase nada tem de misteriosas, muito menos de absurda. E não é de louvar a insistência com que os enciclopedistas e Meslier fizeram ficar o pé naquilo de que 1 é igual a 3. Então repugnava a razão. Todas as religiões desenvolveram uma ciência espiritual que algum dia virá a ser motivo para uma síntese mais atenciosa como respeitosa. Né? Então o pessoal vem, né, os intelectuais, mostrando 1 mais 1, 2, mais 1, 3, vai por aí afora. E aí vem o outro lá e fala assim, olha, 1 mais 1 dá 3. E aí, pô, aí a coisa ficou feia. Né? Então é o caso de ver qual é o ponto de vista dessa pessoa, né? Que é o Meslier, né? Johann, uma coisa assim, Meslier. E vai por aí. Então sempre aparece alguém, né? Desdizendo, na realidade, melhorando um pouco mais o raciocínio da coisa, né? O ponto de vista. Então se poderá melhor compreender que as religiões se referem ao mais elevado aspecto da nossa natureza emocional, e como o amor, como o instinto, a inteligência, etc. Tal aspecto, como devoção, digamos assim, necessita de ambiente evolucional que as religiões lhe proporcionam, para adquirir desenvolvimento, dos quais bem poucos sabemos onde irão parar, mas que através dos seus altos e baixos, hão de acabar por contribuir para a integração perfeita da alma humana. Outro detalhe aqui também é que nossos bate-papos aqui, né, nossas palestras, nossos bate-papos aqui, nossas experiências, nós não primamos em mostrar fórmulas, né, para a pessoa encontrar sua alma gêmea, encontrar o número da loteria, né, resolver problemas pessoais, e vai por aí afora. Não é nada disso, né? Justamente aí vai entrar no caso da Gisele lá falando. É a iniciação, né? Então tudo isso está ligado a uma razão ligada à parte emocional. Já na iniciação, né, já é um passo a mais à frente de tudo que você possa imaginar. Dentro do 5º dia da criação. Né? Então é chamado de 5º sistema de evolução. Né? Quando nós falamos lá sobre cosmogênese, coisa e tal, tem essas matérias lá, tem a matéria lá.
né? Vai por aí. Então, às vezes, as pessoas não assistem ao nosso bate-papo porque não tem revelações de como ela vai resolver os problemas e vai por aí afora. Essa parte esotérica não é conosco. Nós não trabalhamos com essa parte, né? Então, é mais para aqueles que querem galgar, vou dizer assim, os degraus maiores da escada de Jacó. O terceiro aspecto, o emocional, do qual nos ocupamos neste momento, se inicia na assimilação como base de todos os instintos. Do mesmo modo que a sensibilidade é a base de todos os sentidos. Evolui desenvolvendo os sentimentos e predominando na arte, para culminar no sentimento de unidade, de afinidade do indivíduo pelo todo, que é o puro e profundo amor místico de todas as religiões, que fala religiões, né? No caso, na parte emocional também, né? Então, através disso tudo aí, na iniciação, nós vamos aprendendo sobre as 7 tônicas de evolução. Então, são 7 princípios que nós temos que trabalhar, né? São 7 níveis espirituais que nós temos que galgar, né? Aí o exemplo, vamos dizer assim, o exemplo do caso da escada de Jacó, né? Vou dizer assim. Então tem os degraus, as pessoas vão subindo, vão crescendo, né? Elas vão se adequando a um novo estado de consciência, né? Ela não vive mais agora parada, né? Olhando lá o que os políticos pedem, o que a moda que as pessoas vão criando, eu tenho que seguir, todo mundo faz, eu faço também. Então já começa a entrar um novo estado de consciência, né? Que está ligado à sua própria individualidade. O segundo aspecto da vontade desenvolve-se e educa-se pelo trabalho, em todas as suas formas, sempre que sejam voltadas à ciência da vida, né? Requer o concurso, principalmente do primeiro aspecto, a força cega, a parte instintiva, e também do primeiro e segundo aspecto mentais, a saber, que aí são os sentidos e a inteligência, que é uma coisa importantíssima também. Porém, nem todo o trabalho é eubiótico, né? Então, se trabalha para o mal, para fazer o mal aos outros. Então, o que desperdiça as faculdades em vez de desenvolvê-las? O que esgota as forças além do reparável? O que não deixa uma sensação de prazer ou felicidade não é um trabalho eubiótico, mas disbiótico ou cacobiótico, não porque ela dá, né? Isto é, contrário à vida, da qual não podemos dispor, como muitos julgam, ao nosso talante. Se todos temos uma missão a cumprir na vida do maior ao menor. Vamos dar continuidade aqui, vamos completá-lo. Dom de Messi, né? Messi, né? No caso de plantio, de plantação, vai por aí afora, né? Colheita, né? Missão, mas também Messias, no sentido puramente eubiótico, ou justamente da missão que, por força de karma, lhe coube na vida, alguns até de fazer o mundo sofrer com os seus desaparecimentos, já que nos insistem em um trabalho tão insignificante, citar coisas que jamais seriam compreendidas, a não ser por aqueles a quem mais apreciaria a leitura de nosso humilde trabalho, né? Com outras palavras, só pode avaliar a perda de alguém ou de alguma coisa quem estreitamente ao mesmo se acha ligado. Quer dizer, nós temos hoje, esse nosso bate-papo é de número 164º. Então, 164 palestras já fizemos, completando hoje aí esse número. Então, o que temos de matéria lá, né? As pessoas podem procurar à vontade e assistirem lá. E querendo, podem entrar em contato conosco, né? Diga qual foi o tema que a pessoa abraçou e as dúvidas, faça um questionáriozinho, mande para a gente e a gente responde, né? Só dá uns 2 ou 3 dias aí que te responde também, né? Então tem outros temas também ligados à ciência da vida, à eubiose, à evolução, à iniciação, que é tudo complemento disso aqui também. Então aí no caso, a iniciação é justamente isso, é você buscar, você procurar esses valores, né? E adicionar a sua alma, a sua essência, a sua inteligência, a seu espírito, vamos dizer assim, né?
Então, esse é o verdadeiro caminho da iniciação. É você buscar essas informações maiores, melhores, mais nobres, justas e perfeitas para o seu cabedal, vamos dizer assim, para a sua consciência. A instrução refere-se à inteligência e a educação à emotividade. Que grandes reformas exigem, entretanto, todos os seus evidentes progressos, tanto a instrução como a educação, para o aperfeiçoamento de seus educandos, a fim de que os mesmos sejam felizes. Uma instrução que cansa, uma educação que oprime não é obiótica, né? Aí, no caso, Gisele, olha só, que você perguntou. Então, vamos dizer assim, aí trocaram, né, educação por instrução, e vice-versa. Então, instrução é uma coisa, né? Educação é mais na frente. Então, no caso, está falando aqui de substituição e educação, né? Então, trocaram e com isso aí, pegaram a educação, jogaram nas costas do professor. Quer dizer, a instrução que ele devia dar já não é suficiente, ele tem que dar a educação também. Coisa que viria de casa, né? A educação vem dos pais, vem da família, né? Vem da sociedade, vai por aí afora. Então, as coisas assim, vamos dizer assim, com a maior boa intenção do mundo, a pessoa vai lá e troca. Um ministro desse vai lá, troca. Alguém vai lá no Ministério da Educação e troca o nome, né? E muda completamente a essência de todo o aperfeiçoamento humano, né? Principalmente dos nossos jovens, vai por aí afora, né? Então, aí essas forças negativas, veja só como é que atua mesmo, né? Vai por aí afora. A Gisele colocou, entendi, iniciação é conhecimento e não um ritual pontual. Justamente. É conhecimento e vivenciação, né? É o conhecimento e é você vivenciar o conhecimento, né? Você colocar em prática o que você aprendeu, que também em algum momento vai passar pelo ritual também, né? Vai pelo cerimonial, vai por aí afora, tudo isso faz parte. Tudo a seu tempo, tudo tem o seu lugar e vai por aí afora. Ademais, deve-se pôr a educação em condições de cada um continuar a fazer o seu próprio aperfeiçoamento. Olha só que interessante, né? Mesmo depois de ter abandonado a tutela de seus mestres. Você adquire um conhecimento com os seus mestres e depois você vai dar continuidade, porque você vai se tornar um mestre também. De nada vale uma didática que não inclua em seu esforço tornar autodidáticos, né, ou autodidatas, os educandos, né? Os eubiotas são mais que autodidáticos, por serem teodidáticos, e vai por aí, entre outras coisas, né? Que não lhes ensine também a que, em sua obra de aperfeiçoamento próprio, não deve perder de vista a felicidade, né? O conforto, e vai por aí uma série de coisinhas, tudo dentro de né? Da harmonia, né? Melodia, harmonia e ritmo, né? Pois esta, para aquele que não se acha anormalmente excitado ou deprimido, dá a medida justa do que é conveniente e legítimo, né? Então, tudo tem, né? Vou dizer assim, a pessoa sai comprando tudo que tem pela frente, enche a casa de coisa, depois ela mesmo não consegue andar dentro de casa, né? Tem muitas outras coisas que existem. E que, reciprocamente, na conquista da felicidade, não esquecem o melhoramento que sempre fica sacrificado, disbioticamente, quando se buscam falsas felicidades. A da preguiça, da avareza, do orgulho, da vaidade e, pior, do egoísmo, né? Aí vem a prepotência, uma série de coisas. Vamos nós. Fica firme e estamos acabando. O pedagogo que inventou a máxima ensinar deleitando, olha aí que coisa importante, né? Ou seja, o aluno, ele tem que se tornar, vou dizer assim, um mestre em potencial, né? Ele vai sendo preparado para ele se levantar, tirar o bumbum da cadeira e levantar e realizar também. Não é vai ficar a vida inteira ali sentadinho, esperando que o outro estude para ensinar ele, né? Então, tudo tem seu tempo. Então, a iniciação é isso aí. A iniciação é você se preparar, né? Sentadinho na sala de aula, inicialmente, e depois se levantar para praticar tudo isso. Então, o pedagogo que inventou a máxima ensinar deleitando estava inspirado por uma tendência francamente eubiótica, embora de uma eubiose empírica e, portanto, incompleta, né? Lógico, a pessoa não domina ainda,
esqueceu-se ele de juntar, deleitando e melhorando o discípulo, né? Ele não é só encher a cabeça do discípulo de informações, né? Então, aí o instrutor, ele tem, vou dizer assim, por meta, fazer com que esse aluno entenda, vou dizer assim, compreenda que ele ali é o alvo, vou dizer assim, é o foco. Ele se quer fazer iniciação, ele tem que também trabalhar em cima disso. Aí vai para pesquisa, vai para estudo, vai por aí afora. Pois se tais deleites foram mórbidos, como por exemplo os dos ensinamentos obscenos, ou de anedotas e outras coisas mais do mesmo gênero, tão ao gosto e paladar de muita gente, inclusive de idade avançada, e que nada tem de aperfeiçoamento, e sim de degradação do caráter, faltar-lhe-ia, portanto, duas das condições sine qua non que limitam e definem com exatidão um critério biótico, que são, como ficou dito, perfeição e felicidade, né? Se a pessoa prima pelos maus hábitos, vamos dizer assim, né, pelas vibrações negativas, se ela vai dormir, se ela assiste um filme terrível, né, de matança, de sangue, vai por aí afora, filme de terror, muitas outras coisas, né, e depois vai dormir, ela leva tudo isso para o astral, né, e depois tem pesadelos, coisa e tal, né, e vejam também como é que, se você assiste um filme hoje, você liga a televisão, vê um filme hoje qualquer, você dá uma olhadinha e tenta comparar com a vida normal da gente. É igualzinho, né? O cara assalta, vai por aí afora, o cara primeiramente mata um parente do artista principal e ele parte para a vingança, né? Então a base é isso aí. Então tudo que é filme, a maioria dos filmes aí são terríveis, né? E isso fica no subconsciente, né, dos jovens e da gente também, que nós não estamos livres não. As novelas mostrando o ambiente de prostituição como se fosse uma coisa muito bonita, coisa e tal, muito legal, uma felicidade para todo mundo, dentro daquele ambiente lá, né? Lá na Bahia, a pessoa sabe o que eu estou falando. Então, agora você imagina o que está acontecendo na mente das meninas que vão assistindo um negócio como esse. E também dos meninos, sem falar também dos adultos. Sofre a mente, sofre a vontade, sofre a emotividade, enquanto o objeto que as pode satisfazer, em vão é procurado, né? Então, fica procurando uma felicidade, fica procurando um chifre na cabeça de cavalo. Não acha, né? A decepção é grande. A pré-consciência mental compreende o domínio das sensações. A supraconsciência, ou das intuições. É o mesmo plano búdico da teosofia, né? Imediatamente acima do mental, que é a alma do conhecimento filosófico. Por sua vez, cúspide, né? Ponto maior, banhada na luz, com relação às ciências empíricas, que formam o território onde a mente propriamente dita, ou inteligência, é senhora soberana. E assim vai, né? Então, nós comentamos, né? No caso do plano búdico, nós falamos sobre a parte espiritual, né? A individualidade, que é formada de Atman, Buddha e Manas. Então está aí, né, mostrando aos pouquinhos, vai sendo, da mesma forma que os filmes ruins vão impregnando nossas mentes, nossos corações, coisas ruins, naturalmente, nós vamos também fazendo um trabalho desse, impregnando a mente de vocês também com coisas nobres, justas e perfeitas. E muita gente boa fazendo isso por aí afora. A quantidade é imensa, né? Se encontra até no YouTube, palestrinhas, vamos dizer assim, entre aspas, né, vamos dizer assim, pequenas palestras e tal, coisas muito boas, muito nobres, né? Outras não, outras é besteira, mas tem coisas muito interessantes. A consciência emotiva, onde tem seu centro as paixões, as emoções, encontra-se igualmente precedida por uma pré-consciência da mesma classe. Uma compreendendo os instintos vitais, por sua virtude se operam as funções de nutrição, reprodução e defesa, ao passo que a outra inclui os sentimentos de devoção, adoração ao conhecimento e origina o sentimento íntimo, né, da unidade do ser real com todos e tudo, com tudo e todos, né? Vou ficar melhor assim. O verdadeiro fim da religião, não é no sentido de terminar a religião, não, né? É o caso de finalidade, né? O finalidade é a solidariedade, fundada não apenas na defesa
que se deseja para a luta pela vida, solidariedade de uns para assistir ou se sujeitar a outros, mas também na razão da suprema moralidade, que se encerra nesse aforismo. Então vamos ver como é que ele fala aqui. Ó. Eu não sou mais do que um dos tantos. Cada um dos outros é outro eu. Né? Olha só, eu não sou mais do que um dos tantos. Eu não sou mais do que um no meio da humanidade. Né? Cada um dos outros é outro eu. É o caso. Então nós estamos vendo o espelho, né? E aí nós já comentamos aqui várias vezes, né? O Brahma, Deus, para Brahma, o nome que era dado, né? Aí constituiu a família. Que aí fica mais fácil cada um vigiar o outro, cada um vira espelho do outro, né? E não tem vergonha de dizer na cara os problemas de um e de outro também, né? Coisas boas e também as coisas que vêm colocar na linha o outro. Porque, desfeitas as traidoras insinuações do egoísmo, é uma verdade inconclusa, né? Então, eu não sou mais do que um dos tantos, cada um dos outros é outro eu. O que desfeitas as traidoras insinuações do egoísmo, é uma verdadeira verdade inconclusa. Então, é mais ou menos a ideia é essa mesmo, né? Com profundo pesar, somos obrigados a tratar de modo sintético de um assunto que daria para escrever uma grande obra, mas de acordo com a aridez desse assunto, nem todos seriam capazes de fazer a sua leitura. E também nós escrevemos também, né? Lógico, né? Não vamos ficar fora disso, não. Quanto mais de ter uma nítida e perfeita compreensão do seu sentido, ainda um tanto obscuro para certas inteligências. Aí no caso, o caso da iniciação, né? Então a iniciação pede que você abra seu coração, a sua mente, as suas atitudes para esse novo degrau da vida, né? Então, se a pessoa não quer, vou dizer assim, pular, dar um passo no vazio, né? Porque é coisa que ela ainda não aprendeu, não sabe, não entende, então aí fica difícil fazer a iniciação dela, né? Ela dá os passos na escada de Jacó. Vamos nós. Em todo caso, por mais lacônica que tenha sido esta parte de tão modesto trabalho, nosso trabalho aqui, que será lido por outras inteligências maiores. Basta crermos nós, por evidência, que a eubiose não é um amontoado uniforme de ciências ou de conhecimentos tomados em todas elas. Nem tampouco um simples sistema de classificação. Então a eubiose, o professor Guilherme Souza, ele não pegou um montão de coisa que estava por aí afora, juntou tudo e fez esse trabalho, não. Essa ciência não é nada disso. Muito pelo contrário. Né? Ele deu, sim, uma tônica lá na frente. Né? Mas, sim, uma orientação especial de cada uma delas com um fim perfeitamente definido, que depende diretamente de nosso sistema psicológico. Cada faculdade predomina em uma ordem especial de atividade. E estas devem ser, eubioticamente, encausadas, né? Vou dizer, assimiladas, para assegurar o melhor funcionamento daquelas, seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, garantindo também, como consequência do seu legítimo uso científico e racional, uma benéfica reação de felicidade. Então, jamais poderá existir a ciência da vida, a eubiose, onde palavras, atos e pensamentos gerem desarmonia, né? Então, a verdadeira iniciação é justamente dentro desse princípio, né? Onde palavras, atos e pensamentos gerem desarmonia, discórdia, vai por aí afora, né? Não pode existir iniciação, o verdadeiro caminho de iniciação. E assim chegamos ao final, né, do nosso trabalho de hoje. Obrigado pela participação de vocês, né? Está na hora de falarem alguma coisa. Então vamos lá. Gostaria de ouvir a opinião de vocês agora. A iniciação real consiste em dinamizar o centro de consciência espiritual em estado latente em grande parte da humanidade. Então, veja só, o princípio maior da iniciação, da verdadeira iniciação, que chama de iniciação real, né, não é a simbólica, aquela que você fica estudando símbolos a vida toda, mas é aquela que você estuda além dos símbolos, né? O próprio conhecimento dado pelo avatar vai por aí afora, né? Então, para isso aí
é necessário que você dê um passo, né, na direção desse evento, desse trabalho, vai por aí afora. Consiste em dinamizar o centro de consciência espiritual em estado latente em grande parte da humanidade. Então, a grande massa humana, né, e tem essa consciência superior dentro de si, né, essa consciência espiritual ainda em estado latente, né. Portanto, todo o esforço do discípulo deve ser direcionado no sentido de desenvolver seu corpo causal. Olha só que coisa interessante, né? Que os próprios irmãozinhos do Espiritismo, eles não têm esse conhecimento, eles não falam sobre o corpo causal, né? Que justamente aí está justamente a meta, o foco da própria iniciação. Da verdadeira caminho de iniciação, repetimos. Sem o que, de nada servirá qualquer esforço no sentido da libertação e da imortalidade. Né? Sei lá, o que falou? Sirlene, como sempre aprendendo com suas palavras. Obrigada. Sirlene, você é muito simpática, né? Estou com saudade de você. Você não aparece lá para ver a gente, né? Aquele cafezinho esperto, cheiroso. Eita, ferro. Dia 6 estamos lá na palestra, né? A gente vai se ver. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Aí no caso da foi Gisele que falou sobre a iniciação, foi, né? Outro detalhe, Gisele, também tem uma coisa que nós já falamos aqui e você já escutou, né? Você já viu o nosso bate-papo muitas vezes. Essa iniciação também tem que ser espontânea. Ela não pode ser obrigada, né? Não pode pegar a pessoa e levar para a igreja porque, não, eu acho que você tem que ir e pega pelo cangote e leva. Não é bem assim. Inicialmente, as crianças nós fazemos assim, né? Vamos lá, vamos à missa hoje, vamos lá no cerimonial, vamos lá, vamos aqui, vamos ali. Tudo bem. Mas com o tempo eles vão tendo sua personalidade já definida. Então eles têm que decidir também. Um dia eles vão ter que tomar uma iniciativa, né? Então isso é uma coisa assim particular. Então a iniciação, a pessoa toma uma iniciativa sem ninguém mandar. Até o caso aqui, ninguém mandou fazer essas palestras aqui, nós estamos fazendo. Então, enquanto der, nós estamos aqui batendo um papo com vocês. É um modo de oferecer o conhecimento do professor para quem quiser, para o mundo todo, se for o caso, né? Coisa e tal. Se bem que é o caso. Nós já passamos de 11 mil visualizações já também, vai por aí afora. E é isso. E o que mais? Vamos lá. Sim, Gisele, sim. Quando é que aparece, Gisele? Cadê o Luiz? Gisele, ela está na aula. Essa Gisele aqui, eu estou pensando que essa Gisele aqui fosse a Gisele do Rio de Janeiro, mas não é não. Hã? Ele entendeu a hora que eu fiz a pergunta do Peregrino. Essa Gisele aqui é do Peregrino. É isso aí. É que às vezes eu peço para colocar assim, né? Então nós temos algumas amiguinhas que são chamadas de Suzana. Aí, a minha sobrinha falou assim, Suzana Prima. Botou o sobrenome de prima, para saber quem é que está falando, né? E vai por aí. E assim, pessoal, estamos aí, né? É um caso a meditar, né? Foi o que nós falamos. Não temos fórmulas prontas, o professor Henrique de Souza também não passa isso para a gente, né? Fórmulas prontas para evoluir, para crescer, né? A busca da alma gêmea, de não sei o quê, aquelas histórias todas, né? De interpretação de sons, uma série de coisas, porque tudo isso aí vem com o tempo, né? O próprio iniciado, ele vai chegando, é como se fosse uma viagem de trem. Em cada estação, ele desce, descobre um bocado de coisa, depois volta para o trem, continua a marcha. Aí na outra estação ele desce, aí vê também a cidade, vê tudo, coisa e tal, aprende um monte de coisa, volta para o trem e continua marchando, mais ou menos assim. A iniciação do professor Guilherme Souza foi ainda superior à dita maêutica, maia budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento, de evolução. Então está aí, né, o trabalho. Então a Sociedade Brasileira de Eubiose prima pela liberdade interior. Eubiose, Ciência da Vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Então, olha só, a gente dá uma volta para aqui, dá uma volta para lá e chega sempre passando sempre nas mesmas vertentes. Olha só.
emoção, inteligência e vontade. Olha aí, né? Então, a pessoa que procura a sua iniciação, ela desenvolve a emoção pela educação, né? Ela vai trabalhando a sua própria educação. Aí também desenvolve a inteligência pela instrução, que aí você aprende, não só nos bancos escolares da eubiose, mas também no mundo também, né? E também desenvolve a vontade pelo trabalho. Então, cada vez que você realiza, né, um trabalho, um evento, alguma coisa, você vai desenvolvendo tudo isso dentro de você, né? Você vai criando uma ponte entre o humano e o divino. Você vai criando essa ponte devagarinho, coisa e tal, né? Por isso não há nenhum perigo dos nossos irmãozinhos da sombra chegar do outro lado, porque isso é individual, né? Cada um cria, né, constrói a sua ponte para atravessar. Então, nossos irmãozinhos da sombra ficam embaixo, né? Não conseguem chegar do outro lado. E tudo isso em busca do seu Deus no interior. Mantém vários departamentos nas principais cidades e aí no curso correspondência. Está aí o telefone, né? Está aí também o e-mail, vai por aí afora. E aí no curso à distância, que é o EAD, né? É só ligar para lá e tal, se informar. Se não puder participar diretamente no presencial, né? Faz o curso de correspondência e vai por aí afora. Além do mais, também tem as palestras que estão aí gravadas. Vocês podem assistir a hora que quiserem, vai por aí afora. Se quiserem baixar, né? Tem vários departamentos nossos da eubiose que são pequenos e coisa e tal. Então eles pedem permissão para baixar, né? Os PDFs, coisa e tal. Porque tudo isso aí está dentro de uma estrutura de conhecimentos dado pela revista da Arana, a revista Aquários, aquela chamada Rompendo os Mistérios, né? E entre outras coisas mais. Tem esse material todo, a gente vai compilando de lá, nós vamos tirando de lá, vamos compilando, vamos arrumando, coisa e tal. Então, né? Agradecemos muito a essas pessoas que se dedicaram aí lá no passado a escreverem tão grandiosos monumentos, né? Que são essas palestras, vai por aí afora. E aí oferecemos a todos. E se bem que a grande parte do que está aqui, do que nós oferecemos, faz parte do nosso curso normal, né? Do nosso plano de ensino. Então, toda semana nós apresentamos um trabalho para os alunos também meditarem sobre o assunto e vai por aí. Então tá aí. Então vamos lá, quem é que falou? Gisele. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Miguel está por aí ainda ou não? Matheus também? Matheus fica atrás do toco, quietinho, né? Aí ela não quer que eu fale essas coisas. Então tá bom, não falo. E aí, pessoal, valeu aí, estamos conectados, né? Aí a mecânica quântica mostra tudo isso aí, né? Que nós estamos conectados mesmo. E prestigie o Portal de Aquários, www.portaldeaquario.com.br, né? E até sempre, né? Estamos aqui nos esforçando para, né, cumprir uma tarefa, um trabalho. E tá aí, também tem as apostilas também, que estão ligadas a esse trabalho que nós fazemos. Vocês podem também entrar em contato e conversar com a gente. Então é isso aí, pessoal. Valeu aí. Um grande abraço. Saúde, boa sorte. E até sempre, né?